Shabbat Shalom, amados irmãos, amigos, aqui Neemias Gomes. Atipicamente estamos fazendo essa live hoje no sábado. Normalmente faríamos lá no canal Verdade Revelada, mas tomamos ali uma notificação, um aviso, né? Ficamos uma semana sem postar nada lá. Já estávamos aqui uma semana. São sinais de que temos pouco tempo na plataforma. E por isso resolvemos fazer um grupo no Telegram. E se chama Verdade Revelada, Neemias e Gemima Gomes. Você vai procurar lá, depois eu vou deixar, a Gemima vai colocar o link aqui do Telegram, para quem quiser ouvir a verdade sem restrições, pelo menos por enquanto. Mas eu queria dar as boas-vindas para vocês que estão aí, o Kevin, a Luana, Souza, vocês que estão chegando, que o Criador abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Bom, queridos, eu gostaria de fazer uma oração para começar, mas gostaria de ler logo um texto que está no Salmo, capítulo 1, verso 5, que diz: Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. Hoje nós vamos falar sobre a separação que começou. Ela já está em andamento. E nós vamos agora fazer uma oração. E eu dou as boas-vindas a você que é inscrito nesse canal, também, que vai assistir depois e talvez nunca tenha ouvido temas tão bíblicos assim no canal, porque o nosso foco aqui tem sido mais Nova Ordem Mundial e outras coisas, mas nós também pregamos a palavra, e também temos um compromisso com a verdade do Criador, não com religião, não com homens, líderes religiosos, mas com o Criador. Então vamos orar? Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu és o único que é santo, justo e bom. Pedimos que Tu venha, Pai, a agir na vida daqueles que Te buscam, confiam em Ti. Nesse momento, abençoa cada família, cada pessoa individualmente. Venha, Pai, suprir o que falta, venha operar libertação, cura, transformação, restauração de casamentos, relação pais e filhos. Vem reatar, Pai, aqueles que estão distantes de Ti, que Tu possa fazer essa obra nesse momento, que Tu possa, Pai, unir a fé das pessoas, a confiança delas, as Tuas promessas nesse momento. Te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Salvador, Messias, Yahushua HaMashiach. Amém. Bom, queridos, sejam bem-vindos, estamos ao vivo. Esse é o canal Neemias Gomes Fora do Sistema, mas hoje vamos falar do tema da separação. Quando nós falamos da separação, nós sempre pensamos no joio e no trigo. Interessante como o Salmo 1, ele já faz essa alusão, quando ele diz que os ímpios não são assim, são como joio espalhado pelo vento. E por isso os ímpios não resistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu gostaria de meditar com vocês aí em Mateus, capítulo de número 13, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, porque sim, nós já lemos, alguns de nós já lemos bastante esses textos, sim, muitos de nós já sabemos sobre o joio e o trigo, sim, nós sabemos que haverá uma separação. Mas o que eu gostaria de abordar nessa oportunidade é que chegou a hora. Estamos no momento em que esta separação está em andamento. A grande questão é, quem faz essa separação? Sou eu? Sou você? A grande questão é, como se dá essa separação? Quais são os critérios? E eu acredito que é o ponto mais sensível de todos. Por que agora é o momento dessa separação? Vamos ler o que diz aí em Mateus, no capítulo de número 13, e nós vamos começar lendo a parábola do joio e do trigo, onde começa
Vamos ler aí a partir do verso 36. Na verdade, vamos ler antes da interpretação da parábola, o verso 24. Yeshua lhes contou outra parábola. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: Mestre, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vieram as ervas daninhas? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: Mestre, quer que arranquemos? Ele respondeu: Não, porque ao arrancar as ervas daninhas, vocês poderão tirar um pouco do trigo com elas. E paremos bem aqui. Queridos, vocês notam que o Criador, ele diz para nós não arrancarmos o joio, a palha, para nós não tirarmos do caminho os bodes, para nós não tirarmos os peixes maus, para nós não mexermos com a semente do maligno. Vocês notam isso? Não é a nossa tarefa dizer quem é joio, quem é trigo. E diz assim, olha, vocês não devem fazer isso porque então vocês vão arrancar também o trigo. E muitas vezes eu tenho me deparado, quando nós adereçamos, e principalmente mais no passado, quando nós adereçávamos certos problemas do sistema religioso, até boas pessoas ficavam dizendo, por que vocês criticam essa religião ou aquela denominação X? E até a certo ponto isso não surte efeito, porque ainda não tinha chegado a hora dessa separação. Mas eu acredito, nesse momento de todo o coração, nós vamos mostrar por que agora é a hora. Bom, aqui diz assim, mais adiante, no verso 30, deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita que juntem primeiro as ervas daninhas e as amarrem em feixes para serem queimadas. Então, queridos, a pergunta é, quem é que é arrancado primeiro? O joio ou o trigo? Sim, ele dirá aos ceifeiros, arranquem primeiro o joio. Quando nós lemos a interpretação dessa visão, mais adiante, no verso 40, diz assim, como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz pecar, e todas as pessoas distanciadas da Torá. Assim está na minha Bíblia judaica. Eles as lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, quem realiza a obra da separação é o próprio Altíssimo. Ele retira primeiro o joio. E isso nos faz pensar na ânsia que muitas pessoas têm, por exemplo, de serem arrebatadas, serem levadas. Eu quero ser levado do meio destes, eles dizem. Só que a Bíblia não diz isso. Quem vai ser primeiro retirado é o joio. E vai ser de uma maneira não tão traumática para o trigo, para as ovelhas, para os peixes bons, para o servo bom e fiel. Porque o próprio Eterno quem vai fazer esta separação. O Messias disse que veio causar essa separação. Não pode haver união na mentira. Não pode haver união na injustiça, na anulação do mandamento. Não pode haver unidade sem isso.
E quando nós meditamos mais a fundo no que a primeira carta de João fala sobre essa situação, nesses tempos em que estamos vivendo, e eu gostaria de pontuar agora para você por que esse é o tempo em que nós estamos vivendo, com todas as letras possíveis, onde diz aqui, em 1 João, e no capítulo de número 2, verso 18, diz assim: Filhos, esta é a última hora. Vocês ouviram que o antimessias está vindo, e de fato, muitos antimessias têm surgido. Fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. E de fato, queridos, se nós observarmos, muitos anticristos ou antimessias estão aí. Emmanuel Macron é um desses antimessias. Agora, recentemente, foi publicada uma matéria em que Bill Gates quer salvar o mundo, é um outro antimessias. E, aliás, o movimento dele preconiza a solução e a salvação pela pseudociência e não pelo sangue do Cordeiro, nosso Salvador. E o que muitos líderes religiosos e denominações estão fazendo é depositar a sua fé, sua salvação inteiramente na cura do sistema do Bill Gates e não no Criador. E não posso falar muito além disso, porque senão o canal já vai para o espaço imediatamente. Mas existem outros anti-messias. Papa Francisco é outro anti-messias, que tem falado grandes blasfêmias durante os últimos anos, que nem mesmo os católicos estão suportando ouvir. Existem vários indivíduos que se colocam como anti-messias e pelos quais sabemos que é a última hora. E aqui diz assim, mais adiante, verso 19, eles saíram dentre nós, mas não eram parte de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, amados, quando o Criador diz que vai fazer uma separação, que nós não precisamos tirar ninguém, é porque eles mesmos vão sair do meio de nós. Não de uma congregação física, porque eu vou comprovar agora pela Escritura que não precisa necessariamente ser de uma denominação X, uma igreja, né, do sistema religioso, uma religião específica, mas da fé. Tanto é que ele vai dizer assim, no capítulo de terceira carta de João, está escrito assim, sobre essas questões de congregação, de sair do meio dessas congregações, diz assim, na terceira carta e no verso 9, escrevi algo à congregação, mas Diótrefes, que gosta muito de seu líder entre eles, não reconhece nossa autoridade. Então, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da congregação. Então, no caso aqui de Diótrefes, os irmãos verdadeiros eram aqueles que eram perseguidos. Esse líder não permitia que eles entrassem naquela congregação. Então, não necessariamente significa estar em uma congregação física, em um lugar físico, mas ser perseguido por causa da verdade. Diótrefes perseguia os apóstolos, perseguia aqueles que os apóstolos enviavam, não os deixava sequer entrar na congregação. E aí diz, querido amigo, não imite o que é mal, mas o que é bom. Aqueles que fazem o que é bom procedem do Pai. Aqueles que fazem o mal não são do Altíssimo. São no verso 11. Então observe que está muito claro que nós estamos falando aqui das condições em que há uma divergência em torno da verdade clara do Altíssimo. João fala ali, onde nós começamos a ler, no capítulo 2, na primeira carta, que havia um grande problema em reconhecer que o Messias veio em carne. Isso era um ponto que separava os bons dos maus, dos anticristos, dos verdadeiros discípulos. Negar a humanidade do Messias, que ele veio como
humano naquela época, que ele veio literalmente em carne, não que ele era um espírito evoluído, ou que ele era um mestre evoluído, um profeta simplesmente. Não, ele era filho do Altíssimo, mas era humano, veio em carne. E contra essas coisas eles combatiam. Mas também um ponto muito importante na segunda carta de João, no verso 7, diz assim, na verdade eu vou ler a partir do verso 6. Este é o amor, que vivamos de acordo com seus mandamentos. Este é o mandamento que vocês ouviram desde o começo, vivam por ele. Ele diz, não como se eu escrevesse um novo mandamento, porque este é o que temos desde o princípio. Esse é o verso 5 da segunda carta de João. Só tem um capítulo, você sabe. Então, não é novo mandamento, é a Torá. É a instrução que nós ouvimos desde o princípio, desde Gênesis. E que muitos tinham se apartado dessa instrução. E por isso se tornaram anticristos. E que por isso desencaminharam tantos com eles. O verso 8 diz, cuidem de si mesmos para que não percam o resultado de seu trabalho, mas recebam a plena recompensa. Quem não permanece fiel ao que o Messias ensinou não tem o Pai, e quem permanece fiel ao seu ensino tem tanto o Pai quanto o Filho. Agora, queridos, vem a parte que explica os questionamentos iniciais desse vídeo. Por que que é a hora da separação? E por que que chegou o momento de haver esse discernimento, essa diferenciação entre o joio e o trigo, entre bodes e ovelhas, entre peixes bons e peixes maus, entre o servo bom e o servo mau, o servo infiel. Aqui diz assim no verso 10. E se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não recebam em casa. Nem mesmo lhe digam shalom, nem mesmo você deve cumprimentar com paz, porque a pessoa que lhe diz shalom participa das suas obras malignas. O que João está falando? Aquele que nega o Messias. Esse é um ponto. Mas na carta também ele diz sobre aqueles que não vivem de acordo com os mandamentos que nós ouvimos desde o princípio. Com aqueles que não vivem de acordo com o amor uns para com os outros, com aqueles que negam a Torá. Então, esses são dois pontos, queridos. Ok, tem muita gente no Brasil, tem muitos canais do YouTube que falam do Messias. Jesus isso, Jesus aquilo, porque o Senhor Jesus e não sei o quê. Só que eles ensinam o mandamento, aí que está o problema, queridos. Porque o mandamento, a instrução do Pai, ela foi dada para tudo na nossa vida. Todas as decisões, inclusive as decisões que estão no momento em disputa no cerne de cada um. Contra as obrigatoriedades de um sistema do anticristo que está aí para impor coisas que vão contra a Torá, vão contra o mandamento. E chegou a hora de você decidir. Porque a partir do momento que essas pessoas transgredirem esses mandamentos conscientemente, você não pode nem cumprimentar. Porque a partir do momento que essas pessoas tomarem uma decisão por negar o Messias, negá-lo como único e suficiente Salvador na sua vida, pelo qual dependemos unicamente para a nossa cura, salvação e redenção dos nossos pecados. A partir do momento que essas pessoas começam a negar isso, dizer que a ciência é a salvação, e que o que a ciência apresenta é o caminho, e ainda, por cima de tudo isso, perseguirem aqueles que permanecem firmes nos mandamentos, então você sabe que chegou a hora da separação. Você não deve cumprimentar essas pessoas. Eu não tenho dúvida de que dentro de 3 a 6 meses nós veremos zumbis na nossa frente, literalmente falando. Eu não tenho dúvida de que cada vez mais vai se tornar patente a diferença entre os peixes bons e os peixes maus, entre joio e trigo. Eu não tenho dúvida, queridos, e aliás, nós sabíamos que isso iria acontecer de um jeito ou de outro.
Nós, inclusive, sempre falamos nos nossos canais que chegaria o tempo onde você estaria cheio 100% do Espírito Santo, refletindo o caráter do Messias, e um outro grupo estaria 100% endemoniado. Agora, como isso é possível? Senão por meio de uma alteração genética brusca, por meio também de uma mudança de condição de pensamento, de fé e de posicionamento diante das questões bíblicas cruciais. Nós temos notado que, à medida que o tempo está passando, você tem pessoas que estão do lado da verdade e tem pessoas que estão totalmente contra a verdade. E elas se posicionam de maneira agressiva e de maneira perseguidora. Basta observar canais que são inimigos da verdade, que falam mal de pessoas que ensinam a verdade, têm ódio, disseminam ódio, sem nunca você ter feito nada a essas pessoas. Então daí você percebe que eles não têm amor pelo próximo. Você percebe que eles negam o mandamento, e isso de boca, com todas as letras. Por isso, queridos, que nós chegamos exatamente, Brandon Lee Gomes, a um apocalipse zumbi, onde nós não podemos entrar em mais detalhes, mas a palavra disse que seria uma escolha deles, saíram do meio de nós, porque eles não eram dos nossos. Eles comiam conosco, eles falavam das verdades do Pai conosco, eles até caminharam conosco, mas não eram dos nossos. E isso vai se tornar cada vez mais claro, queridos, dentro das famílias, dentro das comunidades, dentro também até de plataformas midiáticas. Você vai ver isso cada vez mais claro. A profecia de Amós, capítulo 9, verso 9, está começando a se cumprir. Uma grande sacudidura, uma separação. Deixa eu ler aqui o que diz o profeta Amós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo também. Depois de Joel, você tem Amós, e aqui vai dizer o seguinte, no verso 9. Verso 9. E quando eu der a ordem, sacudirei a casa de Israel, lá entre todos os gentios, como se sacode a peneira, sem deixar nenhum grão cair no chão. Então o Altíssimo, pela boca do profeta, contempla esse momento como uma grande sacudida na peneira. Você sabe, a peneira ela tem orifícios pequenos para que seja retido os grãos. E se você já viu alguém, por exemplo, peneirando feijão, se você já viu alguém peneirando arroz, se você já viu alguém peneirando qualquer outro grão, você sabe que o peso dos grãos é maior do que a palha, do que o restolho, do que as impurezas, do que aquilo que não é útil, aquilo que não é bom. E quando há uma sacudida, uma prova, somente o grão permanecerá na peneira. E, novamente, o padrão é muito claro. É a palha que é retirada da peneira. Porque o grão bom, ele permanece na peneira. Quem será tirado, queridos? Quem é que não permanecerá na congregação dos justos? Quem é, queridos, que será como uma palha ao vento no momento da prova? E a prova já está aí. Nós estamos enfrentando um dilema entre permanecer na sociedade ou não, entre conservar a nossa vida ou não. Nós estamos enfrentando esse dilema nesse momento, onde você e eu teremos que tomar uma decisão. Será que nós vamos nos comprometer e abrir mão do mandamento da Escritura, dos princípios bíblicos que norteiam a nossa fé, onde nós sabemos que nós não podemos participar da roda dos escarnecedores, onde nós sabemos que nós não podemos contrariar a palavra,
onde nós sabemos que nós não podemos contaminar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer com não se contaminar. Mas chegou o momento da sacudidura. Como se sacode a peneira sem deixar nenhum grão cair no chão. E é onde eu me conformo. Porque o Eterno não vai deixar o seu grão precioso cair no chão. Nenhuma alma justa se perderá. Por isso que quando nós fazemos trabalhos como esse, são verdadeiramente para o trigo, para as ovelhas. São para os peixes bons, é para o servo bom e fiel. E não para o joio, não para os bodes. Porque o bode, o joio, o servo mau, ele está tomando uma decisão de onde não haverá volta. Por isso, nós acreditamos que esse é o momento da separação. Uns vão virar zumbi, outros vão permanecer servos e filhos do Pai. É simples. A matemática é simples. E é só uma questão de tempo até nós vermos fisicamente os efeitos dessas escolhas. E, aliás, queridos, a omissão do sistema religioso nesse momento, a irresponsabilidade, o sangue que os líderes religiosos estão tendo nas suas mãos será de grande prestação de contas. O Eterno vai requerer da mão dos cães mudos que não sabem ladrar, cães gulosos, cães preguiçosos. O Eterno vai requerer. Eu poderia continuar nessa plataforma falando de coisas sem sentido. Eu poderia continuar nessa plataforma simplesmente tagarelando, como alguns colocam às vezes nos comentários, blá, blá, blá. Mas o Pai vai requerer de nós, queridos, a nossa covardia. Nós não podemos se calar diante da realidade. A verdade não pode ser silenciada, ela tem que ser revelada. A que preço? Ao preço até da morte. Essa é a verdade. Que o Pai nos dê força para resistirmos até o fim. Vocês entendem, queridos, que os covardes não herdarão o reino do Pai? Vocês entendem, queridos, que chegou a hora de se levantar pela verdade? Que os santos resplandecerão no reino de seu Pai? Que, como Daniel diz, que os justos irão resplandecer como as estrelas no céu nesse momento de escuridão? Se tivermos que ir para as guilhotinas, nós iremos, louvando o Pai. Se nós tivermos que ser presos e torturados, também nós iremos, louvando o Pai. E Ele te revestirá de um poder tamanho que as trevas não vão conseguir sequer olhar para a luz. Porque Ele estará contigo. Ele estará comigo se nós formos fiéis. Muitas pessoas me escrevem dizendo, irmão, eu estou precisando disso, daquilo. Irmão, vou ficar sem emprego. Irmão, se eu tomar essa decisão, eu vou perder meu casamento. Irmão, se eu for por esse caminho, eu vou perder tudo. E eu digo, então honre o Pai primeiro. Porque Ele honra aqueles que o honram. Não espere ser honrado. Não espere ser exaltado. Primeiro, se humilhe. Primeiro, honre o Pai. Primeiro, obedeça seus mandamentos. Queridos, nós estamos nesse tempo da separação. A espada dividirá pai e filho, marido, mulher, genro, sogro, nora, sogra, filho, filha, irmão de irmã, irmão de irmão. Hebreus, capítulo de número 12, diz assim, sobre esta prova que começou. Capítulo 12, verso 25. Cuidado para não rejeitarem aquele que fala, se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra da parte do Altíssimo, o que diremos a nosso respeito se nos desviarmos daquele que nos adverte desde o céu? Mesmo naquela época, sua voz abalou a terra. Agora, entretanto, ele fez esta promessa. Mais uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez indica a remoção do que foi abalado,
pelo fato de serem coisas criadas, de forma que o que não foi abalado permaneça. Portanto, por termos recebido um reino inabalável, sejamos agradecidos e ofereçamos ao Altíssimo um culto que lhe seja agradável, com reverência e temor, porque de fato, nosso Altíssimo é fogo consumidor. Nós não devemos temer a oposição dos homens. Nós não devemos temer as sanções, as provas que os homens vão nos impor, queridos, por rejeitar a opressão do sistema. Nós devemos temer o Pai, que é fogo consumidor. Hebreus 12 nós lemos, do verso 25 ao 27, ao 29. Queridos, eu espero que as perguntas, as proposições que nós colocamos no início dessa live tenham sido respondidas. Por que o Pai vai separar? Como ele vai separar? Quando ele já está separando? E como se dará essa separação? Ela já começou, queridos. Nós vamos ficando por aqui, mas a verdade não pode ser aprisionada, silenciada. A resistência tem que continuar. De um jeito ou de outro, ela tem que continuar. Às vezes nós pensamos em se fechar, em se acovardar, mas não. O Pai não nos chamou para isso. O Pai nos chamou para sermos luz agora. É agora que nós temos que brilhar, queridos. Por isso eu convido você que está nos assistindo aí, que ama a verdade, quer se manter a par dessa verdade, dura e proibida, se inscreva lá no nosso canal, né, no Telegram. Se inscreva lá, né, Verdade Revelada, Neemias e Gemima Gomes. Tem umas contas fakes que fizeram lá. Se passando por nós, a Gemima disse que está colocando o link aqui agora. Denuncie essas contas falsas. Até tinham lá colocado uma vaquinha. Nós não fazemos esse tipo de coisa, queridos. Nosso intuito é levar a verdade, independente das consequências. Não por dinheiro, torpe, ganância, mas simplesmente porque a verdade liberta e que a verdade tem que ser revelada. Ela não pode ser ocultada, nem escondida. Que o Criador abençoe a todos. Eu agradeço a você que prestigia esse trabalho, que dá valor ao nosso empenho e o fato de nós nos colocarmos na linha, na reta, por amor aos nossos irmãos. Dão valor a esse trabalho e que levam essa mensagem compartilhando e que também oram por nós, assim como nós oramos por vocês. Que o Pai abençoe a cada um de nós, que Ele levante seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que Ele faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia, que Ele nos dê sua paz. Shalom a todos, um ótimo sábado com o Criador e até uma próxima live, se o Criador permitir.